Capítulo 3. Retorno à vida corpórea. Reencarnação, esquecimento do passado, lembranças de vidas passadas. 1. Reencarnação. A reencarnação é uma imensa oportunidade de recomeçar. É o reflexo da piedade divina, uma chance nova de fazer diferente. Algumas reencarnações passam pela infância, adolescência, vida adulta e velhice e não utilizam essa oportunidade de evoluir. É importante que possamos aflorar nossa mais ampla visão e entender que a evolução é um reflexo direto do esforço exemplificado. Jesus deixou-nos diversos ensinamentos, mas o maior deles foi o exemplo. O desenvolvimento humano depende da reencarnação, mas também do que fazemos dela. Reabitar a carne não é um martírio, mas uma imensurável oportunidade de fazer melhor, para que um dia possamos olhar para trás e ver nossas conquistas. Hoje é importante olhar para frente e ver o que nos falta aprimorar. Que nunca percamos a fé em resistir aos nossos instintos nessa nova etapa. 271. O que é reencarnação? Reviver na carne. Reencarnação é uma nova oportunidade de, por meio da carne, cumprir suas provas e expiações. Como é sua organização? Compostas por etapas, processos e escolhas. É facultativa ou compulsória? Pode ser das duas formas, dependendo da evolução do espírito e da necessidade. Nesse instante, o espírito já sabe de suas provas? Apesar de conhecer algumas delas, entenderá que o verdadeiro aprendizado é vivenciá-las. Nota: diante dos questionamentos existentes sobre a reencarnação, a doutrina espírita vem esclarecer e nos libertar da ideia do Deus punitivo. Somos seres espirituais vivenciando experiências humanas. A reencarnação faz parte das leis de Deus e permite sanar, corrigir e amenizar erros diante das nossas múltiplas existências através do esforço. Tudo faz parte do processo evolutivo. 272. Há alguma regra em relação à quantidade de encarnações necessárias ao espírito? Não, elas ocorrerão de acordo com o uso do livre-arbítrio dos indivíduos durante suas encarnações, podendo diminuir ou aumentar a quantidade delas. 273. Em relação à escala evolutiva dos mundos, existe uma quantidade média de encarnações? Não, mas qual seria a utilidade de saber isso? 274. Esclarece-nos a codificação que um espírito pode adiantar ou atrasar sua reencarnação se assim o quiser. Pode também protelar seu desencarne? Se apenas o quiser, não. Contudo, se assim fizer por merecer, através de suas atitudes e reformas, sim. 275. Nos planejamentos reencarnatórios, temos agendado o dia, a hora e a forma ou natureza dos desencarnes? Agendados não, porém programados, embora variem de acordo com a utilização do livre-arbítrio. Deus concede a opção da escolha entre o bom e o mau caminho, e as vossas escolhas definirão se vossos desencarnes cumprirão a programação natural ou serão antecipados. Não seria estranho alguém planejar o próprio desencarne, por exemplo, de forma violenta? Estranho seria praticar o mal e acreditar que não precisais expiar para quitá-lo. Quando habitais a erraticidade, possuís uma visão de vossas más escolhas pretéritas com nitidez tamanha que vos fazem querer passar pelos maiores sofrimentos da terra para a obtenção da redenção. Podemos afirmar que as mortes nas quais impera o determinismo têm sempre motivações ligadas às vidas passadas
como também que as mortes nas quais predomina o livre-arbítrio pessoal têm sempre causas ligadas à reencarnação atual? Sempre é um termo inadequado para definir aquilo que é fruto do livre-arbítrio. Há mortes ligadas a escolhas passadas, assim como há desencarnes oriundos de escolhas presentes. Contudo, não há uma determinação imutável. O único determinismo de Deus é o livre-arbítrio, e utilizando-vos dele, podereis arquitetar vosso presente e futuro, apesar de jamais haver o apagar das escolhas pretéritas. Nota: apesar de a questão 851, em O Livro dos Espíritos, trazer o trecho traça para si mesmo uma espécie de destino, o entendimento deve ser de que o traço nos serve de guia, mas não escreve nossa história, pois esta dependerá de nossa própria escrita. Quanto à circunstância dos desencarnes, o determinismo poderá ser modificado ao ocorrer mudanças morais profundas e suficientes pela prática da caridade, ou haverá situações pré-estabelecidas, em que ele está aliado à fatalidade e, de forma alguma, as circunstâncias poderão ser alteradas, ocorrendo então uma espécie de destino? Da mesma forma que podeis antecipar vossos desencarnes através das más escolhas, podereis retardá-los com as boas, se assim houver utilidade para vossa evolução, e, obviamente, sempre com a permissão divina. A programação é feita por vós. Entretanto, Deus definirá a hora de vossa partida quando o livre-arbítrio não puder operar para assim determiná-la. Um exemplo disso é o de alguém com uma enfermidade incurável aos olhos da Terra, porém, cumprindo anos extras de existência, além dos possíveis pela medicina terrestre. Esse encarnado possuía uma missão oriunda de seu esforço nesta encarnação, e Deus lhe concedeu esse tempo a mais para que a cumprisse. 276. Alguém pode tirar a vida de outrem sem que tal fato estivesse em seu planejamento reencarnatório? O fato de Deus poder controlar nossos destinos como Ele bem entende, não significa que assim Ele sempre faça. Uma vez concedido o livre-arbítrio ao espírito, este é o responsável por suas escolhas, podendo até mesmo prejudicar outrem. Responderá por isso. Ainda assim, como alguém poderia ser prejudicado por uma escolha que não lhe pertenceu? A morte nem sempre é o prejuízo, mas sim a libertação. Sois espíritos eternos, e estar encarnados não é um bônus, mas uma oportunidade de evolução. Apenas seria uma punição se Deus extinguisse o espírito. Quanto à carne, extinguir-se-ia naturalmente de qualquer forma, uma hora ou outra. Contudo, ai daquele que fizer o mal. A obrigação do respeito à carne é vosso exercício, para que um dia ocorra o aprendizado de respeitar o espírito de vossos irmãos. Poderemos ter situações ao acaso, ou sempre haverá determinismo em mortes por chamadas balas perdidas, nas quais o atirador não teve intenção de atingir determinada pessoa? Quando a coincidência for algo inevitável, poderá ter ação divina para equilibrar as contas. Entretanto, não exime a culpa de quem fez o disparo. Aquele que sofreu o mal poderia ter seus débitos, mas que não seriam quitados necessariamente dessa forma. A escolha humana altera a programação e interrompe o equilíbrio universal inúmeras vezes. Nas guerras em que ocorrem milhares ou até mesmo milhões de mortes, como ficam os planejamentos reencarnatórios? Sujeitos ao acaso ou ao determinismo? Nenhum nem outro. Aí temos o espelho do mau uso do vosso livre-arbítrio. Contudo, por não cair uma folha sem a permissão de Deus, Ele reequilibra tudo novamente, dando oportunidades para aqueles que não escolheram desencarnar assim, continuarem seu processo evolutivo sem prejuízos. 2. Esquecimento do passado. Providência divina. Algumas vezes,
questionamo-nos se o mal ocorrido é oriundo da vontade de Deus. Como a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, poderia desejar ou permitir que o mal prosperasse em determinadas ocasiões? Nenhuma folha se move sem a vontade e permissão divina. Portanto, entender que há males para um bem maior também é uma questão de fé. Ao entregar nossas vidas nas mãos de Deus, não devemos esperar que sejamos apenas agraciados com coisas boas. Precisamos entender que passaremos por muitas situações difíceis, as quais nos tornarão pessoas melhores. Os obstáculos que são inevitáveis, devemos ter resiliência para enfrentá-los e não multiplicar as dificuldades que já teríamos naturalmente. Provas fazem parte de nossas vidas. Expiações, somos nós quem as atraímos. Reflitais sobre quantos problemas Deus proporcionou para vosso crescimento e quantos foram criados por vossas próprias escolhas. Certamente, concluireis que colocar a vida nas mãos dele é sempre a melhor opção. 277. Ao reencarnar, passamos pela infância e temos de reaprender a falar e a andar como se nunca os tivéssemos feito antes. Por que isso é necessário? Ao reencarnar, somos abençoados com esquecimento. Portanto, é nesse estágio de pureza infantil, como aqui deveríamos ter, que estamos suscetíveis à aprendizagem maior. E isso é de extrema importância, pois propicia a oportunidade de adaptarmos-nos à vida nova com a influência de nossos tutores. Nota: o esquecimento é uma bênção, a fim de que todos tenham as mesmas oportunidades, sem benefícios ou prejuízos nas escolhas de cada um, para que a cada nova existência tudo dependa do esforço do indivíduo encarnado. 278. Em qual momento o espírito passa pelo processo de esquecimento? No momento em que se completa a sua ligação com o corpo físico. 279. Por que o esquecimento é tão necessário para a nossa evolução? Qual seria a utilidade de se lembrar? Acreditai, o esquecimento é uma enorme bênção na maioria dos casos. Nota: sempre seremos a melhor versão de nós mesmos. Não seria lógico de outra forma. Em nossas encarnações anteriores, fomos menos evoluídos que na atual. Logo, não há utilidade em descobrir as atrocidades que possamos ter cometido no passado. Afinal, muitas vezes, isso poderia ser prejudicial para nosso desenvolvimento, mantendo-nos presos a ressentimentos criados em outras encarnações. Deus sabe o que faz. Nada acontece em vão. 280. Segundo o Livro dos Espíritos, um espírito pode sucumbir enganando-se ao escolher determinada prova. Se os espíritos que o auxiliavam na reencarnação sabiam das fraquezas que ele carregava, por que permitiram que fizesse tal escolha? Como o próprio nome diz, o arbítrio é livre. 3. Lembranças de vidas passadas. 281. No período da infância, ainda temos uma conexão com as reminiscências. Como funciona esse processo? Tendo em vista que é uma idade de construção de caráter em que a pureza e a inocência prevalecem, não necessariamente temos acesso às lembranças. Isso será permitido apenas se for útil. 282. É possível, em algum instante, ter acesso às vidas passadas através de orientação espiritual? É possível apenas quando houver a utilidade. Ainda assim, é necessário vigiar. Acesso ao passado vem apenas para construir e não para destruir ou confundir os encarnados. 283. A espiritualidade concorda com a terapia de vidas passadas, regressão?
Até o útero, sim. A vidas passadas, não. Qual seria a utilidade de conhecer o passado? Não seria melhor modificar o presente e o futuro? É correto que casas espíritas a realizem? Não, pois além de incorreto, é imoral e falta com a verdade. Qual seria a utilidade? Nota: será que estaríamos preparados para saber quem fomos e o que realmente fizemos? Buscar no passado respostas para nossos dilemas presentes poderia agravar ainda mais nossa existência atual. Estamos sempre à procura de respostas que nos agradem e nos fortaleçam. O esquecimento é a misericórdia de Deus para conosco, promovendo igualdade para todos, sem privilégios. Tudo depende somente do esforço de cada um. Todos carregamos marcas das outras vidas. Aceitar com abnegação a vida que nos foi confiada é prova de fé e confiança em Deus, que sabe o que é melhor para cada um. Hoje, somos nossa melhor versão.